A história de Moisés é uma das mais inspiradoras e profundas de toda a Bíblia. Um homem escolhido por Deus para libertar um povo inteiro da escravidão e guiá-lo rumo à Terra Prometida. Mas sua jornada não começou com glória, começou com risco, incerteza e fé. Moisés não nasceu herói. Ele se tornou passo a passo, com humildade e obediência à voz divina. Sua trajetória não apenas revela o agir de Deus na história de uma nação, mas também nos convida a refletir sobre como Deus pode agir na nossa própria jornada. Tudo teve início no Egito, quando o faraó, temendo o crescimento do povo hebreu, ordenou que todos os meninos hebreus recém-nascidos fossem lançados no rio Nilo. Foi nesse contexto de opressão que Moisés nasceu. Sua mãe, movida por amor e coragem, o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, preparou um cesto de junco, selado com betume, e o colocou nas águas do Nilo, confiando em Deus. Essa atitude foi uma expressão clara da fé. Confiar em Deus, mesmo quando tudo parece perdido. A coragem de sua mãe nos lembra que, às vezes, um simples ato de fé pode alterar o curso de gerações inteiras. Foi ali que a filha do faraó encontrou o bebê e, com compaixão, decidiu criá-lo como seu próprio filho. Moisés cresceu no palácio do faraó, cercado de riquezas, educação e privilégios, mas nunca esqueceu suas origens. Ele via a dor do seu povo e carregava um senso de justiça que crescia com ele. Um dia, ao ver um egípcio maltratando um hebreu, Moisés tomou uma atitude impulsiva e matou o egípcio. Temendo as consequências, fugiu para o deserto de Midian, onde começou uma nova vida como pastor. Lá, longe do luxo do Egito, ele conheceu a simplicidade, o silêncio e, sobretudo, a preparação espiritual. Nesse período, ele se casou, teve filhos e viveu como qualquer homem comum, até que Deus o chamou para algo muito maior. Foi nesse deserto, em meio à rotina comum, que Deus falou com Moisés através de uma sarça ardente que queimava sem se consumir. Um sinal milagroso e único. Ali, ele recebeu o chamado, voltar ao Egito e libertar o povo de Israel. Moisés hesitou, questionou sua capacidade, disse que era pesado de língua e pediu que Deus enviasse outro. Mas Deus garantiu que estaria com ele e prometeu enviar seu irmão Arão como companheiro. E assim começou uma das missões mais extraordinárias da história. Não era apenas uma missão de libertação física, mas também espiritual. Um chamado para reconduzir o povo à aliança com Deus. De volta ao Egito, Moisés confrontou o faraó com coragem, proclamando: "Deixa o meu povo ir." Diante da recusa do faraó, Deus enviou uma série de pragas sobre o Egito, cada uma mais severa que a anterior, revelando seu poder e sua justiça. A água do rio transformou-se em sangue. Enxames de rãs, piolhos, moscas, pestes nos animais, úlceras, granizo, gafanhotos, trevas intensas e, por fim, a morte dos primogênitos. Foi apenas após essa última praga que o faraó, derrotado e quebrado, permitiu que o povo hebreu partisse. Cada praga representava não apenas um juízo, mas também uma revelação de que o Senhor é Deus sobre todos os deuses do Egito. A saída do povo hebreu foi marcada por milagres. Um dos mais impressionantes foi a travessia do Mar Vermelho. Perseguidos pelos exércitos do Egito, os israelitas viram o mar se abrir diante deles, permitindo que atravessassem a seco. Quando os egípcios tentaram seguir, as águas voltaram e os engoliram. Essa passagem não é apenas um relato histórico, mas um símbolo espiritual de libertação, de deixar para trás a escravidão do pecado e seguir rumo à liberdade em Deus. O mar que se abriu é como as impossibilidades da vida que se desfazem quando obedecemos ao chamado divino.
No deserto, Moisés guiou o povo rumo à liberdade, mas também enfrentou muitos desafios: murmurações, desobediência, idolatria e provas de fé constantes. No Monte Sinai, ele recebeu as tábuas da lei, os 10 mandamentos, que se tornaram a base moral e espiritual do povo de Israel. Cada mandamento era uma bússola espiritual, orientando os israelitas a viverem como povo separado, fiel ao Senhor. Mais do que regras, eram expressões do caráter de Deus, um convite a viver em aliança com Ele. Mesmo diante dos milagres, o povo frequentemente duvidava. Quando sentiram sede, questionaram se Deus realmente estava com eles. Quando demoraram a receber orientação, construíram um bezerro de ouro para adorar. E ainda assim, Deus continuou a manifestar sua graça e paciência. Moisés, como intercessor, clamava por misericórdia. Muitas vezes se colocava entre o povo e o juízo divino, mostrando o coração de um verdadeiro líder. Essa intercessão é um retrato do amor sacrificial que aponta para Cristo, nosso maior intercessor. Moisés não era perfeito. Em momentos de ira, duvidou e errou. Por isso, não entrou na terra prometida, mas sua missão foi cumprida. Ele conduziu um povo da escravidão à esperança, da opressão à liberdade, sempre com os olhos fixos em Deus. Ele viu a terra prometida de longe, no alto do Monte Nebo, e ali sua jornada nesta terra chegou ao fim. Porém, seu legado permanece vivo. Ele deixou uma herança de fé, coragem e obediência que inspira gerações até hoje. Sua história nos lembra que Deus escolhe pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias, que mesmo com nossas falhas podemos ser instrumentos de transformação. E que a fé, quando colocada em prática, move montanhas, abre mares e muda destinos. A vida de Moisés nos ensina sobre liderança com humildade, perseverança na adversidade e obediência apesar das limitações. É um lembrete poderoso de que Deus se revela no processo, e não apenas no resultado final. Essa verdade ecoa em toda a Escritura. José, vendido pelos irmãos, foi usado por Deus para salvar nações da fome. Gideão, que se via como o menor de sua família, venceu um exército inimigo com apenas 300 homens. Davi, mesmo sendo apenas um pastor, enfrentou e venceu o gigante Golias. E Pedro, um simples pescador, tornou-se uma das colunas da igreja. Jesus mesmo nos ensinou sobre o valor da fé ativa e transformadora. Ele contou sobre servos que multiplicaram os talentos que receberam, mostrando que Deus espera iniciativa e fidelidade. E como está registrado em Mateus 5:6, declarou: "Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos." Esses exemplos, somados à história de Moisés, reforçam que Deus não busca os mais capacitados, mas capacita os que se dispõem a obedecer, que Ele não exige perfeição, mas um coração disposto e confiante, e que por meio da fé e da obediência, vidas são transformadas e propósitos eternos se cumprem. Essa é uma verdade que deve nos encorajar a dar passos de fé, mesmo quando não vemos o caminho completo. A missão de Moisés foi longa e árdua, mas através dela, ele se tornou um líder, um profeta, um instrumento de libertação. Sua jornada ilustra como Deus trabalha nos bastidores, moldando nosso caráter antes de nos entregar grandes responsabilidades. A demora no deserto, os momentos de dúvida, os fracassos temporários, tudo fez parte do plano divino de formação. O deserto foi o lugar de revelação, de intimidade com Deus e de transformação interior. Que essa história e esses exemplos fortaleçam sua fé e mostrem que, mesmo em meio às dificuldades, Deus está nos moldando para algo maior. Que você, como Moisés, diga sim ao chamado de Deus, mesmo que não se sinta pronto. Como o apóstolo Paulo escreveu em sua carta aos Coríntios: "É na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa.
uma verdade profunda registrada em 2 Coríntios 12:9. Se essa história tocou seu coração, não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo. Assim, a mensagem de fé e esperança pode alcançar ainda mais pessoas. Inscreva-se no canal Conhecimentos com Sabedoria para continuar acompanhando conteúdos que inspiram e edificam.